Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Desperta Jovem. Hoje vamos estar meditando aqui um pouquinho no livro de Daniel. O livro de Daniel fala muito sobre os jovens israelitas que foram levados cativo e aquele negócio todo, né? E hoje a gente vai estar meditando um pouquinho, tá bom? Sobre isso, né? O jovem que não se dobrava, que não aceitava as coisas do reino da Babilônia, a gente vai estar meditando um pouquinho aqui. E o tema que nós escolhemos é a geração que não se dobra, baseado em Daniel 3, do 16 ao 18. Tá? Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concede nesse momento, Senhor Deus. A oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus, de estarmos aqui mais uma vez para fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor opere, Senhor, use-nos nas tuas mãos, Senhor Deus, e que o Senhor possa alcançar a cada um, Senhor Deus, que está assistindo, aqueles que vão assistir mais tarde, que o Senhor possa alcançar as vidas, possa abençoar, e que tudo, Senhor Deus, que nós fizermos aqui seja para a glória, para a edificação, glória do teu nome, Senhor Deus, edificação de nossas vidas, edificação daqueles que estão nos assistindo. Deus Todo-Poderoso, peço, Senhor Deus, que da mesma forma que o Senhor operar aqui em nossas vidas, o Senhor possa operar na vida de cada um que está assistindo. Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. Então, o nosso tema é a geração que não se curva, que não aceita, a geração que é firme, é firmado, é na palavra de Deus e não aceita de maneira nenhuma qualquer sugestão, qualquer coisa que venha do mundo. É uma geração que não é influenciada, e sim uma geração que quer influenciar a todos, né? E hoje estamos aqui, o Juninho, o William, o Zineia, e vamos começar pelo Juninho, que está do meu lado aqui. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Realmente esse tema, ele é um tema muito importante. Eu vejo ele de duas formas, né? É o mesmo tema de duas formas. Para essa geração que não se prostra, né? As coisas erradas, os decretos errados aí que o mundo impõe. Então eu creio que a nossa geração aqui está firme com o Senhor. E também, pelo lado negativo, a geração também que não se prostra ao Senhor. Porque aqui na história, a gente vê que esses três jovens, eles não obedeceram ao decreto do rei porque ia contra a palavra, que Deus tinha falado para eles. Mas também mostra que a quantidade de pessoas que tinha na Babilônia que se prostraram. Então, assim, que são coniventes com os decretos errados, que são coniventes com as coisas erradas, né? E a gente tem também que estar atento a essa geração, porque senão a gente passa de deixar de influenciar e acaba sendo influenciado. Então isso é muito perigoso. E é o que infelizmente a gente acaba mais vendo na nossa geração, que é uma influência que tem entrado e tem de alguma forma corrompido aquilo que Deus decretou pra gente, Em muitos casos a gente vê isso. Mas eu creio também, que como a palavra fala, como mostra aqui nessa história, tem uma geração, tem pessoas que sabem aquilo que Deus quer, a maneira que Deus quer, e é muito simples, Tem até uma palavra na Bíblia que fala que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. É uma coisa tão simples. Então, se a gente se preocupa em estudar a palavra, em orar, porque no livro de Daniel, um dos exemplos que ele deixa é que ele orava constantemente.
Então, Deus foi com eles, não só porque eles obedeceram, né, que é de fato o mais importante, mas ele também estava ali sempre se santificando, sempre buscando ao Senhor. Né? Ele, de maneira nenhuma ele deixava que aquela geração que tinha ao redor dele, que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, fizesse com que ele perdesse a essência dele para com Deus. Então eu vejo isso são coisas que eu me atentei na história de Daniel, que é muito importante. A gente não pode se deixar levar por aquilo que está ao nosso redor. A gente tem que ser firme e não se prostrar de maneira nenhuma, até nos mínimos detalhes. Eu acredito que Daniel tinha seus afazeres. Ele tinha, né, as coisas dele, que a sociedade exigia ali de forma como cidadão, mas ele nunca deixou com que tudo que colocavam para eles, né, influenciasse naquele relacionamento que ele tinha com Deus. Então ele não se prostrou. Também aqui na história, mas nas atitudes de Daniel, na maneira que ele vivia, ele não permitia que isso afetasse o relacionamento dele com o Senhor. Ele não se prostrava diante de nada, né, não só do decreto do rei, mas de nada que se levantasse ou quisesse se levantar que pudesse afetar o relacionamento dele com Deus. Então isso é muito louvável na história de Daniel. Isso deixa um exemplo que a gente tem que seguir nas mínimas coisas, né, nos nossos negócios, nas nossas amizades, na família, na casa, na igreja. A gente tem que olhar para a palavra e ver a postura que Deus quer que a gente tenha e tem que seguir aquilo, né, em tudo que a gente for fazer. Então, dessa história de Daniel, eu tiro isso, que ele não se prostrou perante o decreto do rei, mas também lendo o livro de Daniel e entendendo o que foi Daniel, ele não deixou que nada entrasse no relacionamento dele com Deus. E eu acho isso muito louvável. Como eu falei, o tema nosso é o 3:16 e 18. Eu vou ler aqui, tá bom? Daniel 3:16. Diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nem, William? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? É um tema muito interessante, né? E eu coloquei aqui um subtema, que é a fé que permanece firme em qualquer circunstância. Né? Foi já falado, né, sobre que eles não se dobraram, né, sobre a estátua do rei. E muitas vezes, quantas vezes na realidade a gente se dobra a tantos problemas, tantas coisas que aparecem na nossa vida, né? E não é dessa forma que Deus quer que a gente haja, né? O texto base, né, que a gente está estudando aqui nessa noite é sobre Daniel 3, do 16 ao 18, né? No versículo 16 diz assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Aqui que eu tiro? Eu coloquei três pontos, né, importantes que a gente tira de lição sobre, né, o que aconteceu nessa história. A primeira desse versículo aqui é que eles não temeram, né? Eles não tiveram medo, né? Então, que quando a situação vier até nós, né, que a gente não venhamos ter medo, né? E venhamos confiar em Deus. E no versículo 17, que diz assim, ó: Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha e do fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Aqui a lição que eu tiro, né, que a gente tem que ter uma fé que acredite no poder de Deus, né? Não adianta a gente né, saber que Deus cura, né, que Deus faz,
né, nos livra, e não exercer a fé, né? A gente tem que buscar também, tem que ir atrás, né, do milagre. E no versículo 18, né, diz assim, ó: mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não nos serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Aí aqui, né, eu consigo ver que eles tiveram fé mesmo sem saber se o milagre ia acontecer ou não, de qual forma Deus iria agir, né? Se Deus livraria eles ou não. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente não pode se prostrar em meio ao problema, né? Veio a porta fechada, né? Que a gente não se prostre, né? Busque a Deus para que a porta venha se abrir, né? Se é uma doença que chegou até você, né? Não se prostre, né? Busque a Deus, né? Aí aqui a gente pode ver, independente do que Deus vai fazer, né? Aqui eles não sabiam se Deus os livraria ou não, mas eles não se dobraram a essa situação. E que assim a gente também possa não se dobrar, né? E a gente tira alguns, alguns ensinamentos desses 3 versículos, né? Dessa parte da história, que é que a gente não tenha medo, né? Diante das provas, e que a gente siga confiando no poder de Deus, e que a gente permaneça fiel, independente do resultado. A maior prova de fé não é acreditar que Deus pode nos livrar, mas permanecer fiel mesmo quando não sabemos como Ele agirá, que nem eu falei antes, né? Que a gente não se prostre ao problema, porque Deus sempre tem uma solução, independente da forma que Ele vai agir. Então nessa noite não se prostre ao teu problema. Deus, Ele vai agir independente da forma que na realidade a gente nem sabe, mas Deus vai fazer. Ele sempre faz, Ele sempre tem um escape, né? E essa é a minha palavra de hoje aqui. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. E o que me chamou muita atenção foi esses últimos versículos que o William leu, que foi sobre os jovens que, ali no 17, eles falaram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aqui é muito interessante que Deus não tinha prometido para eles que ia livrar eles daquela fornalha, daquela situação. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam ali crendo que Deus era Deus, independente do que ia acontecer ali. Porque eles estavam entendendo que se Deus os livrasse, amém. Mas se Deus não os livrasse, eles iam estar na glória com Jesus, né? Com Jesus Cristo. E isso me faz lembrar de uma passagem de Paulo, quando ele estava preso, e ele escrevendo a carta, ele falou aquele versículo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, olha a fé que ele tinha em Deus, a fé que essas pessoas tinham em Deus, que independente das circunstâncias, eles sabiam em quem eles confiavam, e que independente do que acontecesse, eles estariam com Cristo Jesus. Então, Paulo ali quis dizer que viver para mim é Cristo. Enquanto ele estivesse vivo, ele estava vivendo para a glória de Deus, ele estava vivendo para Cristo. Mas se ele morresse, ele estaria com Cristo. E muitas vezes na nossa vida, quantas vezes a gente se depara com situações em que a nossa fé, a gente se desanima. É uma doença, é uma enfermidade, é algo que a gente pensa que não vai conseguir vencer. Às vezes por poucas coisas, né? Às vezes no nosso dia a dia, por poucas coisas a gente desanima, a gente desacredita. Mas quando a gente vê a história dessas pessoas, imagina uma fornalha, não é mesmo? Paulo estava preso, e isso não fez com que eles desanimassem, mas pelo contrário, eles continuavam crendo em Cristo Jesus. E eu acredito que nos dias de hoje a gente precisa ter essa fé, a gente precisa saber em quem a gente confia, em quem a gente está confiando. A gente está realmente confiando em Deus? A gente confia em Deus nos momentos ruins? Quando a gente olha ao nosso redor, nada de bom está acontecendo. Será que nesses momentos, a gente continua confiando em Deus? Ou é nesses momentos em que a gente diz: para que eu vou ir na igreja? Para que eu vou buscar a palavra de Deus? Para que eu vou orar se está dando tudo errado? Mas é nestes momentos
em que a gente tem que mostrar em quem a gente confia. Se a gente realmente está buscando a Deus, se a gente realmente está servindo a Cristo por quem Ele é, ou porque somente quando Deus me abençoa eu vou servir a Ele. Eu vou servir a Ele porque Ele me curou, vou servir a Ele porque eu estou hoje vivendo numa condição boa. Não, a gente precisa adorar a Deus por quem Ele é em nossas vidas. Porque o que Ele fez, a maior prova de amor que Ele fez para as nossas vidas, Ele já fez, na verdade. Ele morreu por nós na cruz. Então a gente precisa viver dia após dia sendo grato, adorando a Ele, porque Ele já fez. A maior prova de amor Ele já demonstrou por nós naquela cruz. A gente precisa então crer e confiar dia após dia nele. Acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. E se Ele não fizer, amém, Ele continua sendo Deus e a gente precisa continuar adorando, acreditando, que porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas que a gente venha ter essa fé, né? Essa convicção em quem a gente confia, que as dificuldades, que os dilemas das nossas vidas, que os problemas não venham impedir a gente de ver Deus, de confiar em Deus, porque Ele pode todas as coisas, mas que a nossa fé esteja nele, independente das circunstâncias. Então falamos aqui um pouquinho desses jovens, do que aconteceu, né, da decisão deles de não se prostrarem, não se curvarem, né, diante da estátua. Mas vamos falar aqui um pouquinho do contexto, que eu acho que muita gente sabe, mas tem alguns que não sabem da história, o que aconteceu. Né? O capítulo 3 de Daniel fala que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo, né, de Dura, na província de Babilônia. E ele fez um decreto. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. E se reuniram então príncipes, prefeitos, governadores, toda aquela multidão de gente. E o verso 4 diz assim: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Eles não se prostraram, né? Não se dobraram diante da grande estátua. E se irritou o homem, Nabucodonosor. Verso 14. Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram-lhe esses homens perante o rei. Falou o rei Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? E aí nós vamos chegar nos versos que nós lemos lá, né? Que Sadraque, Mesaque
que aconteceu, Juninho? Não vou não, né? De jeito nenhum, pode fazer o que quiser, né? E houve de novo o toque lá das buzinas e eles não se prostraram, confiando em Deus, conforme o texto que nós lemos aqui. Eles não cederam, tomaram a decisão de não ceder, e uma decisão que podia levá-los à morte, que ia levá-los à morte, né? Com certeza eles iam ser lançados naquela fornalha lá, e iam morrer, né? Mas mesmo diante do perigo de perder a vida, eles resolveram não se prostrar. E aí me faz lembrar de muitos outros homens, né, que diante da imposição, para que a gente negasse a fé, que eles negassem a fé deles, negassem aquilo que eles estavam crendo ou que eles estavam pregando, foram queimados, jogados vivos na arena lá para ser devorados por leões, né? Outros foram jogados no tacho de óleo fervendo, e tudo isso, tipo, e essas pessoas não mediram as consequências, mas ficaram firmes diante da sua fé, diante do propósito, né? Diante daquilo que eles criam, diante daquilo que eles criam, né? E assim, né? Eu acho que a geração de hoje, a geração que não se curva, né? Tem que ser a nossa, tem que ser a de vocês, dos jovens agora. Geração que não se curva, que não se dobra, que não aceita aquilo que o mundo impõe. Porque hoje, como a gente fala, tá cheio de sugestões para que a gente se desvie do caminho, para que a gente se afaste do caminho, né? Mas que a gente tem que manter-nos firmes, como foi Sadraque, Mesaque, Abidnego, como foi Daniel, como foram os mártires, né, que não abriram, como foram os apóstolos, com exceção de João. Todos eles morreram de maneira trágica, de maneira cruel, né? Só João que escapou, mas todos. E sem falar nos outros que vieram depois, os grandes mártires, os reformadores, e todos que foram perseguidos, né? A gente tem aqui esse exemplo, né? E o exemplo da fidelidade de Deus, né? Que o texto, seguindo aqui, ó, diz assim, ó, então eles não se prostraram. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-lhe o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que as fornalhas se aquecessem 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Ou seja, aumentou muito a temperatura do lugar. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e o seu chapéu e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora conta o verso 24 que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor se espantou
E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E aí, William, o que você conclui disso? É tão tremendo isso que a gente está falando, né, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E o que eu acho muito interessante a parte, né, que o rei questiona lá, né? Ué, mas não foi lançado 3? E aí eles avistam 4, né? E é tão bom quando o 4º homem aparece na nossa vida, né? E começa a transformar tudo, né? A nos livrar, né? E aqui, esses jovens aqui, eles foram levados ao, como é que fala, ao extremo assim do teste, né? Pra ver se era um crente mesmo, né? E com certeza passaram, né? E eu realmente, disso tudo aqui, o que eu tiro de lição assim é a confiança e a fé em Deus, né? Independente do que acontecer, né? Eles foram jogados, entraram para, não digo entraram, foram jogados na fornalha, amarrados, mas foram, né, confiando em Deus, né? Independente do que ia acontecer, que nem a Ziné falou, né? Porque se eles tivessem morrido, com certeza, né, eles iam para a glória, né? Porque a fé deles foi provada ao fogo, né? E foi aprovada, né? E o verso 25 aqui fala pra gente, lê pra gente aí e dá uma explicadinha pra gente entender melhor. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Achei interessante aqui que com essa história as outras pessoas viram o poder de Deus, né? O rei viu, porque o rei se sentia o maior, né, ali, porque eles tinham que se prostrar diante do rei, né? E o rei viu com seus próprios olhos o poder de Deus, né? Que tinha alguém maior ali que o rei, maior do que aquilo que o rei tinha ordenado, né? Que a sentença ali para eles era o quê? Era de morte. E ninguém, segundo o rei, poderia interferir aquilo. Mas o que aconteceu? Deus foi lá e entrou com eles, né, naquela fornalha. Então, quando Deus quer operar em nosso favor, não há nada, não tem nenhum decreto que possa impedir o agir de Deus. Mas o que aqui mudou foi que eles decidiram ter fé, né? Eles foram até o fim. E aqui a gente viu o testemunho que eles tiveram, né? E o rei pôde ver, né? E aquelas pessoas que estavam lá também puderam ver o poder de Deus, que estava acima daquele rei, né? Acima de qualquer coisa. E a gente percebe aqui que o que aconteceu naquele dia foi uma obra maravilhosa de Deus e que chegou a tocar o coração do rei, né? O verso 26 diz assim, ó: Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você vê que aqui é um reconhecimento de Nabucodonosor, de que o rei que os meninos lá serviam era o Deus Altíssimo, né? Ele entendeu, né, através do que aconteceu na fornalha de fogo ardente, entendeu que existe alguém que era superior a ele, o Deus Altíssimo, o Deus a quem nós servimos e amamos servir, né? Nós gostamos de servir a Deus, né? E aqui a gente também está disposto, né, a enfrentar situações para
firmar a nossa fé. Queremos ser a geração que não se curva, né? Convidamos a todos a ser a geração que não se curva, não importa o que venha a acontecer, porque o resultado é muito maravilhoso. Verso 27. Lê aí, ô Juninho. 27, o 28. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, passa um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Isso é fantástico. E eu tiro também, a Uzi falou que ela concluiu de uma forma muito legal, e quando ela falou uma coisa que eu resumi também para mim, essa palavra, que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Do começo ao fim, em qualquer atitude, nos mínimos e nos máximos. Vale a pena ser fiel. Porque eles tiveram uma postura que já era sem decreto, foi durante o decreto, e influenciou todos. E aquilo que eles fizeram que estava correto, que era obedecer ao Deus Altíssimo, ao nosso Deus, fez com que todo o povo reconhecesse qual era o Deus de verdade. Então vale muito a pena ser fiel, porque Deus podia e os livrou. Vale a pena ser fiel por isso, mas vale a pena ser fiel também porque Deus se mostrou na vida deles e mostrou para todo um povo. Então vale muito a pena ser fiel. E aqui a gente vê o efeito da fidelidade, né? De quando você é fiel, quando você permanece firme, aqueles que estão à sua volta muitas vezes são contagiados pela sua firmeza, pela sua fé, pela sua dedicação, né? Pelo propósito, né? Deus ele te guardando, te guiando, porque Deus ele vai sempre guardar, vai sempre guiar, vai sempre orientar aquele que é fiel, aquele que não se prostra, né? Se quer ser guardado e ter livramentos de Deus, seja fiel, né? Seja aquele que não se curva, seja a geração que não se curva, né? Até tô achando um título aqui muito interessante para muita coisa, né? Fazer uma camiseta, eu sou a geração que não se curva. Nós somos a geração que não se curva, né? É a geração, vamos pegar aqui a geração de 2026, geração que não se curva, amém, né? E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Aproveita. Encerraram já? Tão cedo? Mas é isso aí, gente, né? Nós vimos o exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que mesmo diante do decreto do rei, eles resolveram não atender, né? A gente leu no texto aqui que toda a multidão, aqui fala em povos, nações e línguas, adoraram a estátua, com exceção dos 3, né? Eles decidiram não adorar, eles não foram com a multidão. Eles não foram. Hoje a gente vê que tem muita gente que gosta e vai atrás do povão, da multidão, né? O que a maioria está fazendo é isso que eu vou fazer. A gente tem que pensar um pouquinho, porque às vezes a maioria está andando no caminho errado.
né? A maioria tá descambando para um caminho fácil, né? Simples, fácil, né? E a gente aprende com Jesus, né? Que o caminho não é mole, não. O caminho é estreito, né? E infelizmente são poucos o que consegue achar, e são muitos que vai pelo caminho da multidão aqui, ó, né? Que não quiseram nem saber. A hora que tocaram todo tipo de música lá, ô gente, vamos aí, vamos prosar, porque vamos alegrar o rei, né? E simplesmente esses 3 jovens decidiram que não valia a pena, ir com a multidão, né? E hoje eu falo aqui para você que é melhor ficar com Deus, às vezes sozinho, mas com Deus, às vezes com dificuldades, mas com Deus, né? Às vezes beirando lá o risco de morte, mas com Deus, como foi esses meninos. E assim eu acredito que nós seremos mesmo uma geração assim, se nós firmarmos o nosso propósito, o nosso caminho com Deus, não abrirmos mão de jeito nenhum da nossa fé, independente do que o vizinho da esquerda ou da direita diga. Vamos firmar e caminhar de acordo com a palavra de Deus, né? Porque hoje já estão inventando muita coisa aí e a gente tem que permanecer fiel, a gente tem que permanecer diante de Deus, né? Independente das ofertas, daquilo que aparece, porque o diabo ele vai oferecer mesmo, ele vai oferecer muitas coisas, muitas vantagens, muitas coisas e a gente tem que ficar firme, né? Muitas vezes ele vai até ferir a gente, né? Como foi com Jó, né? Mas a gente tem que manter firme a nossa convicção, porque nós somos a geração que não se curva, a geração que não se curva, a geração eleita, né? Geração que não se prostra diante de nenhuma situação, uma geração que é firme, sempre firme com Deus, né? E faço aqui um convite para todos, né? De juntar a nós aí e vamos ser a geração que não se curva, né? Convido a todos para um dia vir aqui na igreja participar com a gente, né? Dar a sua opinião aí, falar com a gente também. E aqui nós estamos. Na próxima terça-feira nós vamos estar aqui. E mais uma vez trazendo um tema muito interessante para essa geração. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, estamos encerrando, Senhor Deus, esse pedacinho em que ficamos aqui meditando, esse tempinho que ficamos aqui meditando nas tuas santas palavras, Senhor. Deus amado, e que o Senhor possa colocar, Senhor Deus, em nossas vidas, em nosso coração, Senhor Deus, a disposição e a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor Deus. Jovens que não prostraram, Senhor Deus, que a gente não venha, Senhor Deus, enquanto estivermos aqui, a gente não venha se prostrar diante das situações que aparecerem, Senhor Deus, sejam elas boas ou sejam ruins, porque vamos ter dias de adversidade, mas que a gente possa continuar firme, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça-nos, Senhor, porque nós somos fracos, Senhor Deus, somos limitados, Senhor, mas nós cremos no Senhor, que é o Deus do impossível, que é o Deus que no momento oportuno estende as mãos, Senhor Deus, que é o Deus que entra, como entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, é o Deus que entra na nossa vida, é o Deus que entra nas situações mais adversas que enfrentemos, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, peço, Senhor, continue, Senhor Deus, conosco, continue nos fortalecendo, Senhor Deus, todos os dias,
E pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez, meu Pai, eu gostaria de te agradecer por esses ensinamentos, Senhor. Eu gostaria de te agradecer, Senhor, por mostrar, Senhor, na Tua palavra como nós devemos agir, Senhor. Por mostrar, Deus Todo-Poderoso, para nós, Senhor, que vale a pena, Senhor, tomar uma postura, Senhor, correta, Senhor, perante ao Senhor. Que vale a pena, Deus Todo-Poderoso, seguir aos Teus mandamentos, Senhor. Que vale a pena, Senhor, influenciar, Senhor, uma geração corrompida, Senhor. E mostrar, Senhor, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é bondoso e que o Senhor cuida dos seus, meu Pai. Muito obrigado por nos mostrar isso, Senhor, na Tua palavra hoje. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, frutificar nas nossas vidas, venha, Senhor, também fazer diferença na vida de outros, meu Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, tudo seja para a honra e para a glória do Seu nome. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor, na continuação dessa oração, Pai amado, que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, que a gente não se dobre, Senhor, aos deuses, Senhor, das estátuas, Senhor, aos ídolos do mundo, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a gente sabe que não é fácil, Senhor, mas que o Senhor possa nos estar nos capacitando, nos dando força, Senhor, para que a gente possa, Senhor, resistir, Senhor, ao dia mal, Senhor. Que a gente possa resistir e não se dobrar, Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Senhor. E também, Senhor, e essa oração também, Senhor, por aquelas pessoas que precisam de um milagre, Senhor. Vai de encontro delas, Pai amado, que eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estar em Tua presença, de aprender mais de Ti, Pai. E entendermos, Pai, que precisamos estar a cada dia mais próximos de Ti e confiar. Confiar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Que o nosso coração, Pai querido, não venha se curvar, Senhor Jesus, às coisas do mundo, não venha se dobrar, Senhor Jesus, aquilo que não vem de Ti, mas coloque em nosso coração, Pai, um temor, Pai. Um temor, Pai querido, para que possamos obedecer a Tua palavra e Te buscar verdadeiramente dia após dia, Pai. Que a Tua palavra venha estar em nosso coração. Que a Tua palavra venha estar guardada em nosso coração para que quando vir o dia mal, Pai, a gente possa continuar confiando. A gente possa continuar Te buscando, Pai. E que em Ti possamos ter forças para enfrentar os dias maus, que em Ti possamos ter forças para dizer não para aquilo que o mundo muitas vezes nos oferece, Pai. Esteja no controle das nossas vidas, nos guardando, nos guiando, nos orientando todos os dias, Pai. Porque é a Tua presença que nós precisamos. É a Tua presença que faz com que a gente permaneça firme, Pai, independente das circunstâncias. Por isso, coloque em nosso coração, Pai, o Teu temor. O temor de Te buscar, o temor de estar em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco no decorrer dessa semana, falando conosco, falando ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e já Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, conforme a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar em santidade conforme a Tua santidade. Se conosco, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, possa ser sobre cada um que está nos assistindo, sobre cada um que vai nos assistir, e que a Tua mão, Senhor Deus, seja para restaurar, para curar, para sarar, Senhor, para renovar as vidas, meu Deus. Deus amado, te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, agradeço por tudo. Muito obrigado, Senhor. Amém. E aqui está mais uma vez o convite para a próxima terça-feira. Deus te abençoe. Amém?